Bem-vindos ao Casa Comum, à quarta-feira, com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. Será o nosso último programa antes da pausa natalícia. Depois só regressamos em janeiro. Bem-vindos, vamos então a um extenso menu nacional e internacional. Não vamos perder mais tempo. Começamos, Mariana, pelas declarações do Ministro da Educação em relação à questão das residências para alunos no ensino universitário. O Ministro depois tentou clarificar em relação ao que disse, nomeadamente, primeiro articulou a questão da degradação das residências universitárias a alunos carenciados e depois veio dizer que as suas declarações tinham sido descontextualizadas. Tudo isto, aliás, na apresentação de um plano, digamos assim, um novo modelo de ação social para o ensino superior. Mariana, o Ministro foi descuidado na forma ou há ali algo que de facto merece uma oposição veemente da sua parte? Bom, o Ministro foi descuidado na forma. O Ministro, quando fala, não pode esperar que toda a gente vá ouvir os 35 minutos das intervenções, porque isso nunca acontece. Agora, já nos aconteceu a todos sermos criticados por frases que consideramos ser retiradas do contexto. E, portanto, eu julgo que esse debate sobre se foi descontextualizado ou não descontextualizado é um debate do dia-a-dia de qualquer pessoa que fez ou faz política. A mim interessa muito mais olhar para a proposta que está a ser apresentada, da qual ainda não conhecemos tudo, e dizer que, aparentemente o Ministro diz que o que queria dizer é que residências, quando são frequentadas ou quaisquer outros serviços públicos, mas ele está a falar de residências apenas pelos mais pobres, se deterioram com mais facilidade porque têm menos investimento. Isto não é uma frase com a qual eu tenho nada em desacordo, embora o problema talvez seja o subinvestimento que muitas vezes, e que estes serviços em particular têm tido ao longo dos anos, e portanto é evidente que, tendo tido agora um grande pacote de financiamento do PRR, é preciso cuidar que a manutenção tem regras diferentes face a este pacote de grande investimento, para que aquilo que construímos de novo, e que aliás, devo dizer, são residências ótimas, já visitei muitas, já inaugurei menos do que aquelas que visitei, porque muitas só terminaram uns meses depois da nossa saída, e por isso acho importante que se reflita também sobre como é que vão ser mantidas aquelas residências. Mas tem razão. Agora, o argumento de fundo, desinveste-se nos serviços públicos. Nós sabemos que é verdade que quando um serviço público é utilizado apenas pelas camadas mais baixas da população, tende a não ter tanto investimento. Mas isso é que é preciso de ser corrigido, e por isso é que a frase não é feliz, porque a frase não parte do seu orador, que é o Ministro, que pode decidir que esse subinvestimento não existirá. Eu queria dizer o seguinte: o mais importante, face a toda a explicação alargada, eu tenho a sorte de só ter visto quando já se dizia que tínhamos que ver tudo, e portanto o que eu fui foi ver tudo. Quando o Ministro diz que era melhor que as residências tivessem também classes médias, concordo, não tendo ele anunciado um grande programa de construção de residências, nós não temos residências para toda a gente. Nós não temos residências para toda a gente. Mas anunciou mais 11 mil camas. Mesmo assim, não são aquelas residências como nós vemos nos filmes americanos, em que todos vão para a residência, sejam alunos mais pobres ou mais ricos. Esse modelo é defensável, mas não é o que existe. Nem é o que vai existir, nem é o que foi anunciado. E por isso a pergunta que fica é se a prioridade que, no meu entendimento, deve ser dada às pessoas que estão em situação de maior fragilidade, vai ou não continuar a ser dada. Ou seja, qual é a consequência desse modelo ideal que o Ministro diz defender, face à escassez da oferta que nós temos efetivamente? Nós não temos camas suficientes, e nem com as camas anunciadas vamos ter camas suficientes. E, portanto, permanece ou não permanece a prioridade que é dado aos mais carenciados. Nós, em política, não estamos sempre a debater coisas teóricas. Às vezes estamos a debater coisas muito concretas. E este modelo que foi apresentado, e volto a dizer, do qual nós ainda não conhecemos todos os detalhes, até e o Partido foi Socialista... alterada de uma semana para a Exatamente, outra, eu não sei ministro. qual é a versão que está a ser apresentada agora. Eu gostava era de saber se o modelo apresentado combate ou não combate a discriminação que existe e continua ou não continua a proteger aqueles, e eu volto a chamar a atenção disto, é que o nosso problema com os mais pobres e o ensino superior
não é propriamente o das residências, é que muitas vezes os mais pobres não estão no ensino superior. E por isso eu fiquei sem perceber de que maneira é que este novo modelo continua ou não continua a proteger os mais desfavorecidos. Duarte, o Ministro devia ter tido outro cuidado, e já agora sobre o fundo desta questão, o desinvestimento nos serviços públicos, eventual, vou chamar-lhe, não vou chamar-lhe guetização, mas uns serviços públicos para pobres e, portanto, com menos atenção em relação aos poderes. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu acho que, de facto, o Sr. Ministro não utilizou uma expressão muito feliz. E é preciso ter sempre esse cuidado. É verdade que quando saem de contexto podem ser barbaridades. Miguel Morgado andou aí a correr nas redes sociais um pequeno vídeo em que ele dizia Gaza tem que ser arrasada. E claro, quem diz isto, assim, o homem passou-se. Depois vamos ver o contexto que ele diz como chegámos numa situação em que já não há recuperação nenhuma do edificado que lá está. Aquilo tem que ser arrasado e reconstruído de novo. Mas uma coisa é a descontextualização, outra coisa é a falta de clareza nos argumentos expressos pelo é Ministro. preciso, e por isso que o Ministro não foi muito feliz, não foi feliz de todo na forma como se expressou. E isso é reconhecido. Agora, sinceramente, eu também identifiquei, ao contrário aquilo que manifestou aqui a Mariana, por parte do Partido Socialista e do seu líder parlamentar, alguma precipitação. A partir daí, pedir a demissão do Ministro, desculpe, estamos a brincar, se calhar é porque não tem outra coisa para fazer para vir com esses argumentos. E se esses argumentos de alguns partidos mais radicais, muito bem, já esperamos tudo, por parte do Partido Socialista, eu acho que houve precipitação no modo como o fez. Já vários ministros caíram por expressões em público. Mas repare, uma coisa é dizer, de facto, uma asneira intolerável. Outra coisa é ter uma afirmação que, repito, não foi feliz, mas vamos ao contexto e perceber o contexto que aqui a Mariana mostrou ter compreendido. Porque uma coisa é pedir essa demissão se, porventura, o Partido Socialista discordar por completamente a orientação política do Ministério. E aí, muito bem, essa análise deve ser feita. A grande vantagem daquilo que aconteceu foi pôr-nos a discutir definitivamente, senão nós não estávamos, olha, aqui na Renascença a fazê-lo, a questão do financiamento do ensino superior e, nomeadamente, as residências. E aí, o caminho ideal é, efetivamente, uma situação em que haja residências estudantis para todos, de modo a que isso não seja fator de exclusão no acesso ao ensino superior e, portanto, devem existir e de forma integrada. Tal como todas as políticas urbanas dizem que, havendo necessidade de habitação pública e de habitação social, não devem ser criados bairros específicos para esse tipo de segmento e é preferível a integração dessas residências dentro da malha urbana que já exista, de modo a que a compatibilização da vida entre pessoas que têm mais rendimentos e outras que têm menos rendimentos possa fluir, evitando a tal guitização. É isso que nós temos que evitar também no ensino superior e neste tipo de residências. Eu compreendo perfeitamente a questão que a Mariana disse, muito bem, mas como ainda não temos, nem está previsto para já, ter residências para todos, o que é que isto significa no apoio às pessoas que têm mais carenciadas? Porque se abrirmos vagas nessas residências para as pessoas da classe média, não chegando para todos, quem é que fica de fora? É aquelas pessoas que têm, de facto, menos posses. Aí é necessário, se nós concordarmos que as residências devem ser abertas também a pessoas da classe média, é necessário que haja complementos sociais de habitação, de modo a que as pessoas que fiquem de fora sem rendimentos poderem continuar a ter acesso ao ensino superior com recurso a outro tipo de residência com renda apoiada pelo Estado através dos apoios sociais. Se isso assim for, é esse o debate que deve ser feito e, se assim for, é o caminho que eu também preconizo e que eu acho que está na base daquilo que o próprio Ministro defende para a educação em Portugal. Segundo tema da semana, a Lei da Nacionalidade. O Tribunal Constitucional determinou, em relação a algumas matérias que há normas de 2 decretos sobre nacionalidade que são inconstitucionais. Muito rapidamente, para atalharmos deste ponto de vista, Mariana, como é que viu a reação da maioria em relação a esta matéria e, efetivamente, o que é que o PS vai fazer neste domínio? Vai ajudar a construir uma nova arquitetura desta Lei de Nacionalidade para superar estas questões? Bom, eu já aqui o tinha dito e vou repetir. O Partido Socialista, neste tema da Lei da Nacionalidade, fez um esforço enorme para ir ao encontro das preocupações
do Governo e para proporcionar que uma alteração à lei tivesse sido aprovada sem violar a Constituição e, aliás, o bom senso também. E foi por escolha própria e por mania que o Governo decidiu dar o braço ao Chega. Porque eu ouço agora o PSD dizer que o centro desta lei foi viabilizado pelo Tribunal Constitucional, que é o alargamento dos prazos. Ora, o alargamento dos prazos também estava previsto na proposta do Partido Socialista. E, portanto, a escolha que o PSD e a AD fizeram na altura foi seguir esta ideia de que de forma indeterminada podíamos considerar que alguém não respeitava o nosso país sem explicar porquê, que por crimes completamente desproporcionais se podia perder a nacionalidade e etc. E, portanto, o Partido Socialista reafirma a sua disponibilidade para procurar de uma forma sensata, juridicamente adequada, resolver este problema, mas houve respostas diferentes do PSD, a pessoa também nunca sabe muito bem, mas eu vou seguir a do líder do grupo parlamentar, porque, com toda a franqueza, é quem fala em nome do grupo parlamentar, e aquilo que o líder do grupo parlamentar do PSD disse foi que dava prioridade ao Chega na resolução deste problema, porque tinha sido o Chega a aprovar com eles a lei. E, portanto, confesso que o PSD devia conseguir retirar também as conclusões de que este forçar permanente da Constituição... Agora ouço dizer que isto é uma razão pela qual precisamos mudar a Constituição. E eu gostava de saber se Portugal vai ser o primeiro país que não tem o princípio da igualdade na sua Constituição, porque é isso que aqui está em causa. Ou da proporcionalidade, se vamos desistir destes princípios gerais. E, portanto, reafirmo que o Partido Socialista teve uma postura muito construtiva nesta matéria, procurando ir ao encontro daquilo que eram os objetivos da maioria, no fundo disponibilizando-se para um caminho que seria de legalidade, de normalidade, e que o PSD escolheu o caminho dos adjetivos desproporcionados. Duarte, o que deve o PSD fazer? Em primeiro lugar, eu acho que esta decisão não é uma derrota do governo e da maioria alargada que apresentou esta solução, mas não mais do que isso, porque, volto sempre a dizer, em democracia as instituições funcionam e mostra que está a funcionar e tem que acatar e alterar a legislação. Não significa, já agora duas coisas em relação à decisão do Tribunal. Que não significa que não se possa criticar a decisão do Tribunal, porque como qualquer órgão de soberania, qualquer decisão deve ser avaliada, respeitada, mas analisada criticamente. E, por exemplo, a questão do princípio de igualdade, sobretudo na questão da perca da nacionalidade, eu penso que não faz sentido nenhum. E não faz sentido nenhum por uma razão muito simples. Nós não podemos ter apátrias. Portanto, um cidadão português que aqui tenha nascido e que só tenha a nossa nacionalidade portuguesa, se esta pena fosse aplicada, ficava uma apátria. E isso nós não podemos suportar. Agora, este cidadão não. O outro cidadão que venha com a nacionalidade A, que adquira a nacionalidade B, se perder a B, mantém a A e não há nenhum problema. Mas politicamente o PSD deve olhar para o PS, como não olhou até agora, segundo o PS? Eu acho que desde o princípio devia ter procurado o consenso alargado, nomeadamente com o Partido Socialista, e encontrar uma solução que pudesse ter também o Partido Socialista dentro da solução. Não foi esse o caminho. Compreendo que, havendo ter sido o caminho que foi seguido, foi com o Chega, é natural que, existindo um problema, se pergunte àquele que foi o parceiro inicial como é que nós vamos solucionar isto. Agora, se possível, nesse caminho para a solução, incluir também o Partido Socialista, isto era excelente. Por fim, eu acho que, ao contrário daquilo que alguns disseram, esta decisão do Tribunal Constitucional evidencia que não há avaliações políticas por parte do juízo do Tribunal Constitucional, independentemente da sua origem. Porque a decisão foi, em muitos dos pontos, aprovada por unanimidade. Todos menos um, e mesmo nesse é só um voto. E, portanto, o que significa que há pessoas que vêm de orientações distintas, mas que, quando assumem estas funções, fazem de acordo com o critério que pode ser criticado, como eu já aqui fiz, mas de acordo com o seu critério jurídico e não propriamente político. Isso é um alerta em relação à possível alteração da Constituição do Tribunal Constitucional? É precisamente para dizer que, quer dizer, eu acho que não pode passar por uma cabeça de ninguém de querer avançar por uma revisão constitucional, primeiro, em cima de casos concretos, por isso nunca,
Em segundo lugar, porque acharam que o juiz, que o tribunal, num determinado momento, a sua composição não subscreveu aquilo que a maioria preconizava. Isso vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer sempre. Seja com juízes que sejam, digamos, mais próximos ou menos próximos, por exemplo, do Chega? Eu acredito que, havendo personalidades que pela sua competência técnica e pelo seu currículo tenham competência para assumir estas funções, independentemente de estar mais próximos do A, B ou C, terão o comportamento que sempre tiveram os juízes do Tribunal Constitucional. Exemplo, os estatutos dos estatutos do Chega, que foram chumbados em Tribunal Constitucional, tiveram o voto favorável de pessoas muito mais à esquerda e tiveram o voto contra de pessoas muito mais à direita. Portanto, a orientação ideológica depois não é o critério presente no momento em que os juízes fazem. E acredito que personalidades com esta competência, a idoneidade, que possam vir estar mais próximas do Chega, terão o comportamento que os seus colegas juízes têm tido até hoje. Só uma nota, Mariana, sobre este tópico da Constituição do Tribunal Constitucional e sobre a independência dos juízes de agora, mas aqueles também que hão de vir. Bom, a mim parece-me que o que me preocupa mais é este permanente adiamento que, nomeadamente, o PSD tem imposto à eleição dos órgãos externos. Porque pode até não ser, mas que parece mesmo que é só à espera que passem as presidenciais, lá isso parece. E por isso é muito importante reafirmarmos que é evidente que alguns temas se prestam mais a alguns alinhamentos ideológicos, o que são normais, os juízes não são seres extraterrestres, são seres humanos com os seus posicionamentos políticos, mas este caso demonstra bem quando os pontos que assinalámos foram essencialmente jurídicos e de proteção da Constituição, as respostas foram unânimes até, na maior parte dos casos, até porque os pontos que apresentámos são, de facto, muito, muito gerais. Cheira-me, suspeito, que há aqui uma tentativa de passar para depois das presidenciais esta escolha para que ela não seja misturada com as eleições e isso faz-me suspeitar que pode não ser pelas melhores razões. E por fim, sim, Duarte. Eu penso que aí é quem tem estado também menos bem é o Partido Socialista, por uma razão muito simples. A eleição dos juízes pelo Tribunal Constitucional, eu defendo-a, acho que deve ser assim, para poder espelhar a sociedade portuguesa. E só há um órgão de soberania que espelha a sociedade, no seu todo, que é a Assembleia da República. Portanto, ora, eu não posso compreender que alguém diga eu aceito, mas não podemos ter ninguém daquela área. E o Partido Socialista, ao pôr em cima da mesa a exclusão de qualquer pessoa que possa estar mais próximos do Chega, indicado por este partido, para o Tribunal Constitucional, não tem sido a postura correta, porque, tal como se fosse ao contrário, eu diria o mesmo, se fosse, olha, não pode ser uma pessoa ligada ao Bloco de Esquerda, apesar de haver uma maioria parlamentar que pudesse ser alcançada para essa via. Não. Temos que espelhar a sociedade. Neste caso até está facilitado, porque como temos 3 juízes para serem eleitos, acho que poderá vir de cada um dos 3 grandes partidos. Em primeiro lugar, aquilo que o Partido Socialista tem defendido é que o equilíbrio que sempre esteve na base desta escolha seja mantido, e ele não foi entre 2 partidos, foi entre 2 hemisférios da política. Segundo, quem tem estado a adiar esse processo não é o Partido Socialista, já várias vezes nos disponibilizámos e já reafirmámos a nossa disponibilidade para que ele possa avançar. Ele está a ser adiado e, como digo, provavelmente por termos eleições presidenciais no horizonte. Para fechar, tema nacional ainda, há uma semana falámos muito da greve geral. Duarte, agora tivemos a greve geral, discrepância em relação aos números e adesão, gostava de ouvir também os caminhos seguintes. Talvez como o Duarte tinha sugerido, houve reunião entre a UGT e a Ministra do Trabalho. A Ministra diz que houve uma reunião muito construtiva. Curiosamente, a CGTP também pediu uma reunião com o Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Leituras da greve da semana passada, Duarte? Em primeiro lugar, aquilo que se evidenciou é que o impacto foi no setor público e no setor privado muito reduzido. E, portanto, temos sempre estes 2 países, o país do setor público e o país do setor privado, onde a greve se sentiu, em alguns casos, com veemência e com força, foi no setor público, não no setor privado. E porquê que acha que não houve no setor privado essa adesão que diz? Porque é mais fácil, os outros é muito mais fácil querer
como é que eu dizer, afetar o dia-a-dia dos cidadãos, por exemplo, através dos transportes públicos, do que propriamente por outras vias. E ao afetar os transportes públicos, são muitas dessas pessoas que depois ficaram inviabilizadas de ir trabalhar, por exemplo. Mas isso mostra que, de facto, o sindicalismo não tem aquela força que, porventura, uma greve geral é uma greve geral, não é uma greve de transportes. E em alguns casos, parecia mais uma greve de transportes do que propriamente greve geral. Agora, há aqui uma outra revés, também ainda no efeito da greve, é que também foi perceptível, e nós não podemos meter a cabeça na areia, que mesmo pessoas do setor privado compreendiam os argumentos que estavam em cima da mesa por aqueles que estavam a fazer greve. Apesar de não o terem feito, sentiu-se isso. E isso é um alerta para o Governo que, efetivamente, a consciência de que não houve o diálogo suficiente para se encontrar soluções equilibradas foi sentido por muitas pessoas, mesmo por aquelas que fizeram greve. E do que ouviu depois da greve, com as reuniões da UGT, o que é que sugere? Aquilo que nós tínhamos dito desde o início, que a CGTP está de fora porque está de fora, ponto. E, portanto, não vale a pena perder tempo. Mas pediu uma reunião ao Primeiro-Ministro. Para marcar posição. Para marcar uma posição, e ele vai, e o Primeiro-Ministro deve recebê-los, naturalmente, mas se você me disser, espera alguma coisa, não espero nada, porque o que eles querem é que o pacote laboral que está em cima da mesa vá para o lixo, e isso o Governo não pode fazer. Segundo, com o GT, ainda bem que a Sra. Ministra achou que a reunião estava a ser construtiva, porventura esse tipo de desenvolvimentos deviam ter acontecido já há muito tempo, mas a realidade é o que é. Deus queira que agora aconteça. Ela fala numa solução a meio caminho. Precisamente, quer dizer, um consenso obtém-se, não é uns ou outros dizerem é assim e mais nada. Portanto, não é isso. Nunca pode ser esse um processo negocial. O Governo tem que estar aberto para negociar, não é para deixar cair tudo, e aquilo que considera importante vai certamente lutar para que continue. A UGT também não pode dizer, ponham isso no lixo, isso é a posição da CGTP, tem que estar aberta a saber que vão haver alterações e tem que estar disponível para ceder em alguns pontos. E eu quero acreditar que é a meio da ponte que vamos encontrar o equilíbrio. Se de todo não for possível, então o Governo avançará com a sua proposta. E bem. Foi esta a noção que ficou da reunião UGT Ministra do Trabalho, Mariana? Também vou fazer um pequeno balanço da greve. A greve foi muito mais forte do que muitos esperavam e também do que o Governo esperava. Durante o dia da greve, o Governo contribuiu negativamente para os dias seguintes, ao quase ridicularizar o esforço de greve que as pessoas fazem. As pessoas, quando fazem greve, não têm um dia de salário, é preciso termos consciência e algumas sentirão, mesmo a lei protegendo-as, que põe em causa o seu posto de trabalho. E por isso eu também vejo com naturalidade que quem não tem o seu posto de trabalho em causa, e os funcionários públicos não têm, lute pelos outros. Acho bonito esse esforço e não o sinto como nada de extremamente negativo. Mas a verdade é que nós tivemos grandes empresas exportadoras com a produção parada, muito setor privado encerrado, lojas, comércio e, portanto, não é verdade que só tínhamos tido uma greve no setor público. Os números no setor privado são sempre mais difíceis de obter e devo dizer que tenho bastante orgulho de, nos governos de que fiz parte, nunca tínhamos alimentado essa guerra dos números, pura e simplesmente não contrapondo nada, e com isso os sindicatos também deixaram de dizer aqueles números absurdos, porque deixaram de sentir necessidade de os contrapor. Portanto, quanto à greve, acho que ela foi bastante significativa e também por isso teve como resultado que o Governo deixasse de ter a certeza que tinha votos suficientes para passar esta legislação no Parlamento e, portanto, ter sentido a necessidade de se mover um pouco mais. Quanto ao pós, eu concordo que se retomem as negociações. Acho que era fundamental que ficasse garantido que todas as dimensões da negociação coletiva, que não tenhamos dúvidas, é o que faz avançar o país e não propriamente as negociações apenas feitas na concertação social, são as negociações que ocorrem em cada empresa, que fazem com que os salários subam, com que as condições de trabalho se adaptem, com que haja a flexibilidade que o mundo do trabalho precisa, é na empresa, e portanto parece-me fundamental que todas essas dimensões que afetam a negociação coletiva, e muitas são afetadas por esta proposta, sejam mantidas, e parece muito difícil que qualquer acordo seja conseguido sem essa dimensão da negociação, porque é isso que também
dá força aos sindicatos e às comissões de trabalhadores, cada um nas suas esferas, para fazerem o seu trabalho. Um tema que transita para janeiro. Vamos aos temas europeus. Vamos falar sobre a habitação, para já. Plano Europeu de Habitação a Preços Acessíveis, começa agora por si, Mariana. A Comissão Europeia estima que na União Europeia teremos que acrescentar cerca de 650 mil habitações por ano aos níveis atuais de nova oferta e, entre as medidas que apresentou, a mobilização de novos investimentos em habitação, investimento adicional de 10 mil milhões de euros em 2026 e 2027 e uma revisão da matéria de auxílios estatais. Nesta matéria, há uma decisão que inclui expressamente uma nova categoria de habitação a preços acessíveis entre as categorias que são isentas de notificação. Isto tem a ver com os chamados SIEG, Serviços de Interesse Económico Geral. É uma matéria em que os Estados obviamente atuam, mas o que é que vale a resposta europeia neste domínio? Vale muito, e eu gostaria de retomar a origem desta questão, porque a origem desta questão foi uma carta que o Primeiro-Ministro António Costa enviou à Comissão Europeia, indicando que esta devia ser uma das prioridades do ano de 2024, exatamente, uma preocupação bastante ridicularizada pelo PSD, pelo atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, que depois volta a fazer parte do programa do Partido Socialista às Europeias, novamente bastante ridicularizado pelo líder da lista do PSD às Europeias nas últimas eleições, e o pacote agora apresentado demonstra que sim, era verdade, que estando nós perante uma clara falha de mercado, só fazia sentido ou era necessário para podermos ter uma resposta efetiva, uma resposta a nível europeu, que tem duas dimensões que eu gostaria de destacar. A primeira é uma descrição absolutamente preocupante do estado de coisas no que diz respeito à habitação na União Europeia, com os preços a terem subido 60% desde 2013 e em Portugal são 80%, e com, por exemplo, o rácio de alojamento local por 100 mil habitantes a ter como Lisboa a cidade onde este rácio é mais significativo. E, aliás, esta proposta também refere como solução aquilo que o Partido Socialista tinha trabalhado e que foi acusado como sendo parte de um novo PREC, de olhar para as zonas de intensa presença de alojamento local e ter respostas específicas para o controle desta resposta, porque também isso contribui ou pode contribuir para o aumento de casas no mercado. Finalmente, os 375 milhões de euros que fazem parte deste pacote financeiro, que abre uma esperança que no pós-PRR, e eu relembro que Portugal tinha sido o país que tinha retirado do PRR uma fatia maior para a habitação, éramos o país com maior peso da habitação no nosso PRR, e isto traz um horizonte de esperança e de resposta a um problema que é muito significativo, que ganha com uma resposta europeia para não haver aquele medo das fugas de investimentos daqui para ali, e que precisa, como já aqui falámos, depois de uma grande capacidade do ponto de vista da regulação e da efetiva execução e da existência de mão de obra para a construção, não falharmos. São 375 mil milhões de euros em recurso até 2029, apoio e investimento dos bancos de fomento nacionais e regionais. Duarte, a sua leitura sobre esta posição da Comissão Europeia, num contexto da habitação, um desafio europeu também. Tenho aqui um misto de sentimentos. Então, vamos lá. Eu primeiro considero que é positivo. Temos um problema que não é nacional, é um problema europeu, a escassez de habitação e a dificuldade de acesso à habitação, tendo em conta os aumentos de preços ocorridos. Portanto, ok. A União Europeia não ficar de olhos fechados perante essa realidade é positivo. E, portanto, é melhor que haja este programa do que não exista este programa e vamos em frente com ele, ótimo. Onde é que eu fico com alguma preocupação? É o desencanto que ele pode gerar. E o desencanto nas diversas vertentes. Primeiro, as pessoas estão em casa, ouvem isto e pensam, bem, para o ano eu vou ter habitação. Não. Todos estes projetos, primeiro que cheguem ao terreno e que as pessoas sintam os resultados, vão-se passar anos. E esses anos são dramáticos porque depois veio o tal desencanto. Entre aquilo que a União Europeia anuncia,
aqui, porque já temos este exemplo em outras áreas, e a realidade que custa a chegar às pessoas. Segundo, temos mais recursos financeiros. Excelente. Mas nós não temos tido a capacidade produtiva de aplicar sequer parte dos recursos que já hoje estavam disponíveis. Muitos programas hoje, já sem nada disto, por exemplo, em Portugal, as autarquias abriram um concurso e ficaram desertos, porque as empresas não têm capacidade de resposta. Portanto, já não é sequer só um problema financeiro, é um problema da capacidade produtiva acompanhar o ritmo de investimento que se pretende realizar. Ora, se isto se continuar por este caminho, significa que vamos agudizar o tal desencanto por parte dos cidadãos e que depois geram não só taxas de abstenção, mas o refúgio em partidos de extremo. Logo, qual é a esperança? É, efetivamente, que os investimentos possam decorrer, que neste curto espaço de tempo, para que seja visível alguma coisa, tudo que seja agilizar procedimentos, tudo o que seja fomentar o mercado de arrendamento de imediato, e daí aquelas medidas propostas de baixar a taxa que os senhorios pagam sobre aquilo que é arrendado, é relevante para que as pessoas sejam colocadas casas no mercado a curto espaço de tempo, não esperando que estas medidas venham à luz do dia, porque aí temos que esperar muito mais. Só mesmo o último minuto para falarmos de um tema que também transita para janeiro, que é a questão da Ucrânia, obviamente. Esta quinta e sexta-feira os chefes de Estado e de Governo vão discutir muito esta questão dos ativos russos congelados devido às sanções europeias, são 210 mil milhões de euros, mas tem havido muita divergência e dúvida também do ponto de vista jurídico em relação a este passo, porque é um passo gravoso e há alguns países, há aqui algumas fraturas. Mariana, este é o momento em que a Europa tem de decidir se quer avançar ou deve esperar por todas as garantias jurídicas que possam, ou alguma cautelas deste ponto de vista são aconselháveis? O mundo não é sempre como nós gostávamos e nem sempre nos dá o tempo que nós gostaríamos de ter, e o Conselho Europeu desta semana é absolutamente decisivo em múltiplas dimensões. A Europa vai escolher, a União Europeia vai escolher se consegue ser um ator global no quadro económico em função daquilo que for capaz de fazer relativamente ao Mercosul, e a Europa também vai decidir a sua capacidade de efetivamente responder no plano da segurança, se for capaz de, mesmo com algumas salvaguardas e podendo olhar para pequenas mexidas na proposta original, ter um acordo sobre este tema dos ativos russos, da resposta à Ucrânia e da sua capacidade de resposta. Julgo que há muito tempo que não temos, ou pelo menos há algum tempo que não temos um Conselho Europeu tão fundamental, e essa pressão foi também criada pelo tema que aqui discutimos na semana passada. Não há duas oportunidades para dizer presente num momento de grande pressão externa, e a Europa tem essa oportunidade esta semana, compreendendo as dificuldades, compreendendo as dúvidas jurídicas, mas às vezes as decisões têm mesmo que ser tomadas e não podem aguardar mais que se consigam encontrar as nuances que permitam esse acordo. Parece-me absolutamente fundamental esta semana. Duarte, vale a pena o risco? Vale. Eu acho que este é, de facto, um momento decisivo para a Europa. Os dois grandes atores que têm aqui influência, Estados Unidos e Rússia, estão ambos de acordo, que é provocar a desagregação da União Europeia. Já discutimos na semana passada. Portanto, isso vão estar de acordo e agora a Europa vai ter que mostrar que ou tem maturidade para se afirmar e dizer vocês podem querer, mas nós temos um caminho e vamos fazê-lo, ou pelo contrário, vamos de facto cada um degladiar-se, vamos nos degladiar entre nós, porque cada um tem os seus interesses próprios. O exemplo do Mercosul é um caso exemplar, quer dizer, anos e anos de negociação, quando os americanos procuram fechar o mercado a produtos europeus com tarifas elevadíssimas. Nós temos a hipótese de ter o maior mercado do mundo, de 800 milhões, e continuamos a subir para o lado. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. E nos ativos russos? E nos ativos russos a mesma coisa. Estamos disponíveis para financiar o esforço que é preciso manter para salvaguardar a democracia e a liberdade na Europa? Queremos aumentar impostos? Queremos cortar no Estado Social? Não.
Então esse esforço tem que ser financiado por quem provocou o conflito. Mesmo com riscos jurídicos. Enquanto vai e vem, o pau vai e vem, folga com as costas. E até que haja qualquer decisão jurídica, temos tempo suficiente para pôr um fim a este conflito. E para pôr um fim a este conflito não é entregar a Ucrânia de bandeja hoje e amanhã a Moldávia e depois da manhã a Lituânia ou a Letónia. É dizer, não, nós estamos aqui e vamos continuar aqui a resistir pelos valores que partilhamos. Mariana e Eduardo, só nos encontramos em 2026 e, portanto, desejo boas festas. Igualmente. E vamos fazer aqui uma pausa nas nossas conversas e partilhar esses desejos com os nossos ouvintes. E esperar que 2006 seja 26, um ano 26. e 2026 seja um ano mais sereno. Eu quero deixar também a Mariana, a si, a todos aqueles que nos acompanham e também aqui à Renascença, nos votos do Santo Natal, e que 2026 era um bom sinal que não repetíssemos muitos dos Tantos temas. Não sei, isso é que já não sei. Pouco provável. Isso é Era bom pouco sinal, mas provável. pouco provável. Encontramos Feliz então Natal. em 2026. Boas festas. Euronet Plus.